Olá, meus amigos, tudo bom com vocês, minhas amigas, brasileiros e brasileiras? Que satisfação estar aqui falando com vocês para darmos continuidade à aula sobre barroco. No vídeo passado a gente falou sobre o barroco, que era uma escola literária importante, a primeira escola literária a ser desenvolvida no Brasil, apesar de não ser brasileira. A gente já viu que o barroco surge na Itália, né? Mas que no Brasil vai ter muita relevância. Então eu convido você a partir desse momento agora para a gente falar sobre o barroco, né? O barroco no Brasil, tá bom? A gente agora vai falar do barroco no Brasil. Para começar, eu gostaria que você entendesse que o barroco brasileiro tem início em 1601. Anota aí, você que está tomando nota, enquanto você anota aí, a obra introdutória do barroco, eu vou tomar aquele cafezinho para passar o sono, né? Tomar um cafezinho brasileiro, já que a gente está falando do barroco brasileiro. Então, nada mais brasileiro do que o café sem açúcar, né? Que açúcar não faz bem a ninguém, né? Não tome açúcar não, viu? Cuidado com a diabetes. Eu não sou diabético, mas eu estou prevenindo, né? Prevenindo. Muito bem. Não adianta fechar a porta depois de roubar. Muito bom. Barroco é introduzido no Brasil em 1601. 1601. Anotou? Tome nota aí. Através do poeta Bento Teixeira. 1601, através do poeta Bento Teixeira. Com a obra Prosopopeia. Anota aí, toma nota. Prosopopeia. Então, 1601, Prosopopeia, escrito por Bento Teixeira. Ao colocar Prosopopeia, coloque aspas. Títulos de obras, coloca aspas, tá certo? É título de obra. Importante aprender com o professor de gramática, né? O professor de gramática que você tem, muito bom por sinal, né? O Brasil tem ótimos professores de gramática da língua portuguesa, né? Infelizmente não é a língua brasileira, que a língua brasileira é o tupi-guarani. Mas o Brasil adotou essa língua estrangeira, né, essa língua dos invasores, a língua portuguesa, e o seu professor de gramática já deve ter ensinado para você o uso das aspas. E entre o uso das aspas, tem o uso para títulos de obra. Então, prosopopeia você coloca aspas. Bom, prosopopeia, gente, presta atenção. Ela introduz o barroco no Brasil, mas é uma obra de pouco valor literário. Pouco valor. Eu vou ser sincero com você. Eu prefiro dizer que não tem valor nenhum. Por quê? Porque é uma obra em que o seu autor, Bento Teixeira, tentou fazer uma imitação de uma obra clássica, Os Lusíadas de Camões. Então, lá em Portugal, Camões tinha lançado, na década de 70 do século XVI, sua obra-prima, a epopeia, Os Lusíadas, contando a história do povo português, narrando as aventuras de Vasco da Gama nas grandes navegações. Uma epopeia grandiosa, sem dúvida alguma, a principal obra da língua portuguesa em 8 países. Então, o Bento Teixeira é português, mas estava aqui no Brasil e deu uma de esperto. Tentou fazer uma imitação, uma cópia mal feita de Os Lusíadas, trocando personagens, mas com a mesma estrutura. Resultado que ele foi decepcionado, ele foi recusado pelo público leitor da época, que percebeu que se tratava de uma mera imitação mal feita da obra de Camões, né? Então, foi ridicularizado, para melhor você me entender. E assim sendo, a obra Prosopopeia tornar-se-ia, na historiografia da literatura brasileira, uma obra de importância histórica, porque introduz a primeira escola literária no Brasil, mas não uma obra de importância literária, de jeito nenhum.
Pelo contrário. Pelo contrário. Então, que isso fique registrado no seu conhecimento cultural, na sua intelectualidade, que a primeira escola literária no Brasil já começa com uma obra, digamos assim, com um jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho, passar a perna nas pessoas, que não devemos seguir, mas infelizmente acontece todos os dias, né? Todos os dias, infelizmente, no Brasil, alguém dá uma de esperto. E o Bento Teixeira tentou, e sua obra foi um horror. Foi mal recepcionada. Muito bem. Ainda no Brasil, nós vamos ter grandes escritores. A gente pode citar assim como escritores do Barroco, além do Bento Teixeira, Gregório de Mato Guerra, Padre Antônio Vieira, Sora Mariana, Frei Taparica, Manuel Botelho de Oliveira. Ou seja, você tem alguns escritores. Mas para você que está estudando para o Enem, você que está estudando para vestibulares, para concurso, 2 escritores não podem faltar na sua biblioteca. 2. E não é só biblioteca física, é biblioteca mental, no seu intelecto. 2 escritores, que eu vou falar particularmente de cada um. Vai ter um vídeo falando de um e vai ter outro vídeo falando do outro, tá? Mas eu gostaria já que você notificasse. Os 2 escritores mais importantes do Barroco é Gregório de Matos, o poeta O Boca do Inferno, e Padre Antônio Vieira, o maior orador sacro da língua portuguesa. Então esses 2 escritores a gente vai estudar veementemente em outros vídeos, tá bom? Em outros vídeos, não se preocupe. Por enquanto eu continuo falando do Barroco no Brasil. Bom, o Barroco brasileiro, em literatura, vai se manifestar fortemente em Salvador, na Bahia. Em Salvador, na Bahia. Se tratando de pintura, arquitetura, escultura, não será Bahia. Vai acontecer no próximo século, o Barroco é século XVII, mas vai acontecer no século XVIII com a figura de Aleijadinho. Lógico que você conhece, que você teve aula com o professor de arte, um excelente professor, por sinal você tem, não é verdade? Você é professor de arte, e que não deixa você na mão. Então você conhece o conjunto de obras de Aleijadinho, o maior escultor da obra barroca em Minas Gerais. Então, se tratando de escultura, a maior manifestação do barroco será no século XVIII em Minas Gerais. Mas nós estamos aqui falando de literatura. E em literatura, o espaço geográfico é a Bahia, no século XVII. Ok? Então, nosso barroco vai se manifestar na Bahia no século XVII. Tá legal? Bom, os escritores barrocos brasileiros mantiveram o tom crítico, as antíteses, o feísmo, os contrastes, a linguagem rebuscada, a complexidade que vai ter também dos escritores europeus, tá certo? Obviamente, o Gregório de Matos, por ser brasileiro, e o primeiro grande escritor brasileiro, né, o poeta Gregório de Matos, que apesar de não ter escrito nenhum livro publicado, deixou uma obra vasta, a gente vai falar dele depois, em outro vídeo, né, vai, obviamente, trazer uma criticidade sobre o Brasil. O Padre Antônio Vieira também, né? Então, mas não perderam a influência do estilo de escrever dos escritores europeus, sobretudo dos espanhóis, Luís de Góngora e Quevedo. Fato isso que temos na obra barroca, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em literatura, 2 tendências que você não pode esquecer.
Você tem que aprender, não é decorar não, tá? Duas tendências. O barroco tem cultismo ou conceptismo como tendência. Cultismo ou conceptismo. O cultismo pode ser chamado de gongorismo, criado por Luís de Góngora, um poeta espanhol. E o quevedismo, que é o conceptismo criado pelo padre Quevedo na Espanha. Daí você pode entender que cultismo e conceptismo pode ser chamado respectivamente de gongorismo ou quevedismo. E o que é cultismo? Jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias. Para o escritor cultista, o importante era a disposição da palavra. O importante era apresentar um jogo de palavras através de figuras literárias, metáforas, hipérbole, hipérbato, antíteses, paradoxo, oxímoro. Para o escritor conceptista, o importante não era o jogo de palavras, o importante era o raciocínio lógico, o importante era o jogo de ideias, tá bom? Aqui no Brasil, quem trabalhou muito com cultismo foi Gregório de Matos. E quem trabalhou com conceptismo foi o padre Antônio Vieira. Ambos serão instrumento da nossa próxima aula, tá bom? Obrigado por sua atenção e lembre, a síntese do que eu falei hoje. O barroco no Brasil foi introduzido por Bento Teixeira com a obra Prosopopeia. É uma obra de pouco valor literário e muito valor histórico. O barroco na literatura se manifesta na Bahia e na escultura em Minas Gerais. Na Bahia no século XVII e na escultura no século XVIII. Bom, além dos escritores barrocos de muita importância, que vamos ver na próxima aula, nós também estudamos hoje as tendências do barroco, ou seja, cultismo e conceptismo, que também pode ser conhecido como gongorismo ou quevedismo, que significa, respectivamente, jogo de palavra e jogo de ideias, tá bom? Obrigado por sua atenção, até a próxima aula, e eu espero você para a gente dar continuidade ao estudo do barroco, tá bom? Legal, um abraço, até a próxima.